galera. Olá. Pessoal chegando para a gente começar, tá bom? Deixa só a galera ir Bom aparecer. dia, tia. Bom dia, Enzo. Tudo bem? Tudo. Ótimo. Deixa só o pessoal ir chegando, tá bom? Para a gente começar. Tá. Amigo meu. Já, pessoal, as pessoas chegam. Bom dia, tia. Sorriso Bom dela tá dia. Tudo bem, Guilherme? no carro vestido. E se fosse porque Ótimo. Esperar o pessoal chegar, tá? A gente já começa. Pode ir pegando o livro. Nós vamos trabalhar o livro hoje na página 16, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Barroco brasileiro. Então, já deixo o livro certinho aí, pertinho de vocês. Faltam 4 minutinhos ainda. Bom dia, tia. Ei, bom dia, tudo bem? Foi Gustavo que falou? Aham. Bom dia, Gustavo Cavati. Que bom que você está participando da aula agora, hein? Estou muito feliz. Bruna, bom dia, Bruna. Faltam só uns 3 minutinhos para a gente começar. Isabela, Felipe, eu já falei, Gustavo também. Bom dia, Carol, Carolzinha, bom dia, Maísa, Sofia, Laís, Vitória, Vitória também, que bom, hein, Vitória? Participando, ótimo, quero vocês participando, viu, galera? Bom dia. Bom dia. Quem é esse nome aqui, gente, que entrou agora? É eu, César. Ah, por que seu nome está diferente, César? Vamos consertar? É porque eu coloquei mais cedo aí e saiu todo bugado, aí eu falei, deixei. Ah, bugado, né? O que é mesmo bugado, César? Vamos fazer um Sei lá, dicionário aí, Gonçalo. saiu todo errado. Ah, entendi. Tudo errado. É, vocês são cheios das gírias, hein? S, entendeu? S. O que é S, gente? Sim. Ai, essa foi SS, Oi? SS. A S, senhora me isso perguntou. mesmo. SS. SS. O que é SS na minha cabeça? Será que tá com saudade? Não, mas não tem nada a ver com saudade. SS é sim. Aprendendo, viu? Professora, Oi, professora, quem me chamou? Felipe. Fala, Felipe. você tá como? VC, Como que eu tô? VC. Tô indo. Vocês ficaram sabendo, né, que a minha sogra faleceu, né? Aí a tia Osana viajou para lá para Marechal Floriano, pertinho de Domingos Martins. Aí a tia foi domingo para lá, eu cheguei ontem, mas estamos indo, né? Não é fácil a gente perder alguém, né? Mas Oi, a gente... professora. Ei, Ana, tudo bem? A gente entrega na mão de Deus. Tudo. Que bom. Falta um minutinho. Rômulo agora, hein, Rômulo? Tô gostando de ver também. Sempre participando agora. Isso mesmo, galera. Maikson também está por aqui, chegando. Ótimo.
Só um minutinho mais, falta um minutinho para a gente começar. Começou! A gente iniciar aqui nossa aula sobre Barroco Brasileiro. Pessoal, já vão pegando o livro, todo mundo, para acompanhar com a tia Osana. A gente vai iniciar. 16. Nós iniciaremos com o livro e depois a tia vai projetar aqui uma apresentação, tá? Para a gente conversar. E aí, nós vamos começar com o livro, uma leitura compartilhada. Ah, uma coisa, antes de terminar a nossa aula, eu quero as câmeras ligadas, viu? Que a tia vai fazer a chamada e quer ver quem está aí. E isso, Gustavo, quem quiser já ligar, já pode ligar. É melhor quando a gente se vê, né? A gente sabe quem está com dificuldade, é muito legal a gente se ver, né? É ruim a gente ficar vendo um monte de nome branco no fundo preto. Não, não dá. Já pensou se a tia Osana desse aula assim também? Sem vocês me verem? Olha que ruim. Não, não pode. Vamos lá, Bom galera. dia, tia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Ítalo. Deixa eu ver mais quem chegou aqui. Bom dia. Então, vamos lá, 7º ano, vamos iniciar. Bom dia a todos e todas. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o Barroco Brasileiro. Depois a tia Osana vai compartilhar uma tela com vocês. E hoje a gente vai falar mais especialmente do artista Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde. Dentro do Barroco Brasileiro, nós vamos ter 2 grandes nomes muito importantes, representativos do Barroco Brasileiro. O Manuel da Costa Ataíde e o Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Mestre Aleijadinho. O que os dois tinham em comum e o que os dois tinham de diferente? Os dois adotavam o estilo barroco, né? O barroeco, grotesco, com temas religiosos, né? Aquele apelo emocional, né? Atendiam aí as questões também, que a gente sabe que o barroco tem super mega relação com a igreja, né? Naquela questão de trazer de volta os fiéis, porque estavam naquele conflito da razão, da emoção, né? De Deus, do homem, enfim. Porém, eles tinham 2 coisas diferentes. O Manuel da Costa, ele era focado muito na pintura. E o Aleijadinho era muito focado na escultura. E aí nós vamos ter momentos da arte barroca brasileira que os dois se encontram e eles trabalham juntos, tá? Então a gente vai ter esculturas do Aleijadinho que foram pintadas pelo mestre Ataíde. Inclusive, lá no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que fica em Congonhas, em Minas Gerais, na frente da igreja, aí tem essa igreja na página 17, nós vamos encontrar cenas que são esculturas, né, dos apóstolos, das esculturas do Antônio, das esculturas de Aleijadinho, e essas esculturas, esses apóstolos aqui, né, os 12 apóstolos, 12 profetas esculpidos, que foram pintados pelo mestre Ataíde. E outra coisa importante, né, nós vamos ter muitas e muitas obras desses artistas, que algumas estão sem assinar. Então, não se sabe se de fato são deles, mas foram atribuídas a ele. Principalmente do mestre Aleijadinho, ele criou muita coisa, só que muita coisa também ele deixou sem assinatura dele. Aí supõe-se, né, várias coisas que foram surgindo sem nome, pelo estilo, pela característica, atribuiu-se a ele como autor, mas não se sabe se de fato era dele. Era algo que não tinha muito essa preocupação, né, de ficar registrando, ou eles não dava valor àquilo, eles estavam mais preocupados em produzir do que em aparecer. Bem, isso aqui é um geral, porque a gente vai ter uma aula na semana que vem só para falar mais de Aleijadinho, para falar dessa grande obra dele em frente à igreja lá de Matozinhos,
em Congonhas, que são os 12 profetas, né, os 12 apóstolos, que estão bem grandes à frente da igreja, então a gente vai ter um trabalho à parte com ele. Hoje a gente vai falar mais do Manuel da Costa Taide. Então, vamos lá. Quem pode iniciar para mim a leitura do primeiro parágrafo, lá na página 16, quando começa a falar um pouquinho do barroco brasileiro? Eu posso, professora? Pode, Felipe. Barroco brasileiro. No Brasil, o barroco se desenvolveu durante os séculos XVIII e XIX, estando diretamente ligado à construção e à ornamentação de igrejas, edifícios públicos, chafarizes e moradias. Nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, esse estilo foi mais utilizado, principalmente em virtude da riqueza advinda do plantio de cana-de-açúcar e da mineração. Ok, Felipe, muito obrigada. Então, vamos fazer um resumo aí do que o Felipe leu para a gente. Então, o barroco se desenvolveu aqui no Brasil entre o período do século XVIII e o período do século XIX. O barroco esteve ligado diretamente para ornamentar as igrejas, edifícios públicos, chafarizes, moradias. Então, estava mais ligado diretamente à parte da arquitetura. Os estados que o barroco se destacou: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Por quê? Devido principalmente à riqueza, à produção econômica, né, desses lugares relacionados à cana-de-açúcar e à mineração. Aí, de repente, pode pensar assim, mas, tia Osana, então, e Bahia, né? Acho que eu não falei Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Mas, por exemplo, em São Paulo, a gente tem igrejas com características do barroco, mas não apareceu aqui o nome de São Paulo, por exemplo. Então, o barroco, ele se destacou mais nos lugares onde havia certa riqueza por causa da mineração e por causa do cana-de-açúcar. Mas também ele apareceu em outras cidades que não havia toda essa riqueza, tá? Porque a gente está destacando mais os estados onde ele teve uma intensa produção, principalmente Minas Gerais, né? Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, quem já pôde observar que lá respira a arte, né? Respira o estilo barroco, tá bom? E agora, então, nós vamos falar desse primeiro grande artista, né? Conhecido aí como Mestre Ataíde. Quem pode ler esse primeiro parágrafo aí sobre o Manuel da Costa Ataíde? Gabriel, Gustavo. Posso ler, professora? O Gustavo pediu aqui. Foi Gustavo? Foi. Vamos lá, Gustavo. Ok. Manuel da Costa Ataíde, de 1762 a 1830. Conhecido por Mestre Ataíde, é considerado um dos expoentes do barroco mineiro. Ele criou pinturas e afrescos para o interior das igrejas de Minas Gerais, utilizando uma paleta de cores vivas, rica em tons de vermelho, branco, amarelo, azul, sépia e marrom. Em suas obras, o jogo de luz e sombra dá a ilusão de movimento e amplidão. Uma característica peculiar de sua obra são os traços mestiços em imagens de anjos e santos. Ok, muito bem, Gustavo, obrigada. Então, olha só, primeira coisa, né, o que é afrescos? Aqui embaixo, na tarja verde, já vem explicando para quem a gente já falou desse nome, né, aqui nas nossas aulas, mas afrescos são pinturas realizadas em tetos e paredes com pigmentos, né, tinta em pó diluídas em água e que são aplicadas aí na argamassa, né, uma massa bem fresquinha. Uma outra coisa importante para a gente falar desse grande mestre. Então, ele foi um dos iniciantes, né, digamos assim, dos expoentes do barroco, principalmente em Minas. Então, ele criou principalmente pinturas no interior das igrejas, né, principalmente das igrejas de Minas Gerais. Aqui fala muito das cores que ele gostava de usar, e a gente pode observar nessa obra aqui ao lado,
né, que é na Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Gente, olha a riqueza desse desenho, né, na capela, no teto da capela. É uma coisa muito rica. A gente fica imaginando, né, o trabalho do artista, a criatividade do artista em fazer isso. E uma outra coisa legal, que eu acho muito bacana, que a gente sabe que o barroco começou lá na Europa. E aí chegou aqui no Brasil. E o Manuel, ele é um cara, foi um cara, né, que já morreu, tão esperto que ele poderia, nos seus desenhos, ao desenhar anjos, ao desenhar a Virgem, né, aqui centralizada, poderia usar a imagem da figura do homem branco, do homem europeu. E o que ele fez? Ele usou as características do povo brasileiro, do mestiço, da mistura, né? Do índio com o branco, do índio com o negro, do negro com o branco. Então, isso foi legal, essa percepção dele. Poxa, quero retratar aqui anjos, quero retratar Nossa Senhora, mas eu quero retratar na figura do povo que está aqui, e não na figura do povo europeu. Então, isso foi muito legal, né? Então, quando a gente pega essa obra numa imagem mais nítida, a gente observa essas características, né? Dos traços das imagens, os traços mestiços, né? Da mistura de negro, índio, branco, na pintura do mestre Ataíde. Então, é muito bacana. Vou mostrar agora. Oi? Professor. Quem falou? Felipe. Felipe. Oi, fala, Felipe. Desculpa, eu olhei aqui. Não, é porque eu queria falar o que eu gostei do Ataíde. Posso falar? Não te ouvi, Felipe. Acho que o seu microfone... Pega ali, espera lá um pouquinho que eu vou botar o fone de ouvido. Tá. Eu acho que vai ficar melhor para te ouvir. Só um minutinho. Fala, Felipe. Eu gostei muito do jeito de pintar do Ataíde, porque, tipo, se você vê as artes de outros artistas, tipo Da Vinci, Michelangelo e tal, você vai ver que as artes dele, as pinturas, são tipo eu vi no vídeo também, de padrões inalcançáveis, de beleza. E o Ataíde não. O Ataíde, quando ele estava fazendo as suas pinturas, ele, tipo, em algumas pinturas dele, ele usou os próprios filhos para retratar algumas imagens. E a própria mulher também. E o que eu gostei muito também é que ele era casado com uma mulher negra, alforriada. Aí eu falei, nossa, um cara desse casado com uma negra alforriada? Pô, que diferente para a época. Que legal! Isso aí mesmo. Gostei das informações. Isso aí, tá certíssimo. Então, o que você traz é bem legal, por quê? Porque a gente sai de um período, né, lá do Renascimento, onde se valorizava a beleza, a estética, né, aquela perfeição, como você trouxe, e a gente chega num período onde a gente quer o real. E o mestre Ataíde, como eu falei no início, eu já achei ele bacana. Cara, assim, pensou longe quando foi retratar os anjos, né? E a Virgem, de retratar o tipo de brasileiro mesmo, como nós somos. Somos uma mistura. E mais legal ainda, que você está correto, que ele utilizou os filhos, né? Para fazer esse trabalho, para servir de modelo, a esposa, para representar a Virgem de Assunção. E mais ainda, né? De estar casado com uma mulher negra. Então, bem bacana mesmo. Eu também fiquei fã dele, tá? Quando eu conheci a história dele. E aí, quem assistiu o vídeo 2, viu que, apesar da narradora, né, ter um sotaque, mas dá para a gente entender bem, né? Um sotaque bacana, né? Carol adorou o sotaque dela, né, Carol? Cadê Carol? Carol está aqui. Carol comentou lá que gostou do sotaque da apresentadora. Mas a gente consegue saber bastante da história dele, né? Imagine, se a história dele já é bacana, imagine quando a gente conhecer a história de Aleijadinho, né?
que é também um dos grandes famosos do barroco brasileiro. Muito legal. Quem pode ler o segundo parágrafo aqui do mestre Ataíde? Eu quem? Fala o nome. Maikson. Vai, Maikson, lê para a gente então. Em uma das suas obras mais importantes, ele coloca vários anjos tocando instrumentos musicais, criando uma atmosfera sonora para a cena da subida de Maria ao céu após sua morte. Muito bom. Vocês assistiram o vídeo 1? Eu vou tentar passar aqui para vocês o vídeo 1, que mostra os detalhes da igreja de São Francisco. Deixa eu pegar aqui, só para a gente ver, ele é bem curtinho, então por isso dá tempo da gente ver. Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar, acho que vai. Todo mundo já visualizou aqui detalhes da igreja de São Francisco? Sim. Sim? Sim. Professora, tem a ver com o microfone ligado, está dando interferência aqui. Meu microfone está desligado? Deixa eu ver. Ah, porque tem alguém com o microfone ligado. Não, meu microfone está ligado. Eu vou tentar passar. Se vocês não ouvirem, não tem problema, porque eu já mandei esse link para vocês assistirem, tá bom? E qualquer coisa, depois eu posto de novo lá no grupo de vocês. Muito legal agora, você fez no grupo, né? Fiquei feliz, o tio Tiago ter feito o grupo, porque aí a gente fica mais próximo para conversar. Vamos lá. Ele é curtinho, ele é coisa de 1 minutinho só. Ele não tem áudio no começo mesmo, não, tá certo? Lisboa foi o responsável da igreja de São Francisco. Deixa eu voltar aqui. Lisboa foi o Antônio Lisboa foi o responsável pelo traçado da igreja de São Francisco em ouro preto. Uma das características mais marcantes desse trabalho foi inovar criando torres redondas, inserindo-as separadas da fachada principal, mais precisamente atrás dela. Esse efeito valorizou o frontispício e seus entalhes. O artista também foi responsável pela decoração da fachada, talhada em pedra, uma obra-prima da arte colonial. Alguns detalhes podem ser observados na fachada. Um anjo sustenta uma cruz e outro anjo aponta para a composição central. Existem 2 brasões. O primeiro traz as armas franciscanas. O segundo, as do Reino de Portugal. Em um medalhão no centro está a Virgem coroada, de mãos postas. Ok. Então, essa igreja aqui, a gente observa mais, né, confirmando aqui em relação às características do barroco aqui no Brasil, que a preocupação também estava muito com o externo, né, de deixar esse lado de fora um lado mais chamativo, né, do que com a parte interna. E essa igreja aí, a gente também tem a parceria do mestre Ataíde, né, que pintou o teto interno, a pintura dessa obra aqui que nós vimos na página 16, e a parte externa toda aí arquitetada pelo mestre Aleijadinho. Vou compartilhar minha tela agora com vocês, só para a gente trazer aqui algumas informações relacionadas ao barroco, algumas curiosidades, né? Que depois eu vou falar da atividade que vocês farão. Tá bom? Então, aqui da página 16 a 17, Barroco Brasileiro, a gente já fez a leitura compartilhada, né, lá na página 16, vocês me ajudaram aqui, leram super bem, participaram aí com as curiosidades do Felipe. Bem, então, só resumindo, então a gente tem esse material que eu já mandei lá para o WhatsApp de vocês também, né? Então, começou aqui no Brasil, no período do século XVIII até o início do século XIX. O barroco, ele começou aqui bem depois, né, que começou lá na Europa, mas tanto que o barroco aqui no Brasil, além de ser chamado de barroco brasileiro, também é chamado de barroco tardio. Por quê? Porque começou praticamente muito tempo depois que já tinha iniciado lá na Europa.
quando a gente fala o barroco, né, um Brasil, vários barrocos, por causa dessa questão de lugares onde havia riqueza, o barroco se desenvolveu mais rápido, né, a gente vai encontrar igrejas adornadas, né, com ouro, enquanto em outras regiões a gente vai ter também o barroco, mas mais simples, né? E aí, nas regiões que se enriqueceram com a mineração, com o comércio de açúcar, o barroco também se desenvolveu para algo mais requintado, né? Mais luxuoso. Aqui a gente tem duas igrejas que retratam isso bem que eu estou falando. Olha a igreja de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro, gente. Olha o dourado aqui. Lógico, não quer dizer que tudo isso aqui é ouro, não, tá? Muita calma nessa hora. Mas a gente vai encontrar alguns detalhes, sim, em ouro. Olha a riqueza. Agora, olha a riqueza da igreja. Olha a diferença em relação à igreja de Santo Antônio, né? Tá bonito também. Tem característica do barroco. Porém, a gente observa uma simplicidade. A mesma coisa lá no Pelourinho, né, na Bahia. Também lá tem a igreja de São Francisco. Gente, é surreal. Parece que você está no céu. Eu nunca fui ao céu, né? Muito bonito. Confesso que eu não quero ir para o céu agora, não. Mas você entra na igreja, é uma coisa linda demais. Os anjos, aquelas coisas assim, tudo que vocês imaginarem de bonito, essas esculturas, coisa mais linda do mundo, uma riqueza. E a Bahia tinha naquela época, né, toda essa riqueza por causa do ouro, da mineração, então acaba que isso também havia o investimento nas igrejas. Então, só para a gente identificar essas diferenças. Parece o convento da Penha, né, tia? Oi? Dentro do convento da Penha, mais ou menos assim, né? Isso, dentro do convento da Penha também. Eu tinha uma foto, eu acho que eu perdi dentro do convento da Penha, no exato local. E dentro do convento da Penha a gente tem também esse estilo barroco. Só que se a gente olhar para o convento da Penha, a gente vai ver que é um estilo barroco bonito, mas é mais simples. Quando a gente se fizer uma comparação com as igrejas de Minas, da Bahia, né, algumas do Rio de Janeiro, Pernambuco, por causa dessa questão das riquezas daquela época, lógico que lá tinha muito mais investimento, mas também a observação feita está correta. Uma outra questão, né, em relação à arquitetura. As fachadas da igreja, algumas eram simples, mas a decoração interna bastante extravagante. Em outras situações, a gente vai encontrar a fachada bem exuberante, com uma decoração mais simples, mas geralmente eles investiam bastante nessa questão da decoração. Uso de curvas, né, de contracurvas, de torres laterais, como a gente viu no vídeo, de sinos, janelas com arcos, uso de madeira, pedra-sabão, a cor externa geralmente era predominantemente branco. Então, a gente tem aqui duas igrejas, né? A igreja de São Francisco também, lá no Rio de Janeiro, aquela que a gente viu toda linda por dentro, e a igreja de Santo Antônio em São Paulo, que a gente também observou na figura anterior. Aqui, a igreja de Santo Antônio em Minas Gerais, então observa as torres, os arcos, né, o sino, e aqui também outra de São João del Rei. Essa aqui já está bem bonita por fora também, não só por dentro. A pintura, né, era bem tradicional, bem clássica, então não usava cores extravagantes, como eu falei, cores bem neutras ou branco. Grande influência católica, isso aí vocês já sabem mesmo, o barroco tem isso, tá? E o barroco, principalmente aqui no Brasil, né? O estilo, ele vinha para compor o projeto arquitetônico, né? Quando se era trabalhado em igrejas, em edifícios, chafariz, esculturas, e no caso, principalmente as igrejas, né? O teto dessas igrejas geralmente representa o céu. Eu acabei de falar que quando eu entrei na igreja de São Francisco, lá no Pelourinho, parecia que eu estava no céu, porque é fantástico, é surreal aquilo, de tão bonito que é, tá? Também a gente tem aqui o uso de outras cores, né, como o azul, o vermelho, o dourado e o branco, né, nessas pinturas,
que eles mais representavam nessas pinturas? Quem vai acertar? Vamos ver? Imagens religiosas? Imagens religiosas, né? Bíblicas, lá no teto das igrejas. Ok? Uso do claro, do escuro. Então, a gente vê aqui mais uma pintura, a mesma pintura, né, do mestre Ataíde, em detalhes. Aqui também, em igrejas do Rio de Janeiro, Minas. As esculturas, né, sempre eram materiais de madeira, ou pedra, sabão. Também as esculturas representavam passagens bíblicas, com forte expressão para o corpo, para o rosto. Tá? E aí tem um pouquinho sobre o aleijadinho, que eu falei no início, mas a gente vai trabalhar um material à parte só sobre o aleijadinho. Aí fala aqui que o aleijadinho, né, ele tinha esse nome porque ele tinha uma doença degenerativa que provocava a perda dos membros, né, membros inferiores, superiores. Foi o principal escultor barroco aqui no Brasil. Suas esculturas foram pintadas pelo mestre Ataíde, e uma das suas obras mais importantes é o Santuário do Bom Jesus Matozinho. Mas não se preocupe que a gente vai dedicar a aula da semana que vem apenas para a gente saber mais sobre o aleijadinho, tá bom? Aqui eu falei lá no início que o aleijadinho não tinha o costume de documentar suas obras, então tem muita coisa que foi atribuída a ele, mas que não se tem certeza se de fato era dele. E aquela expressão que a gente usa, né? Santo do pau oco, já ouviram falar? Então, por que a gente tem isso? Porque os ricos daquela época utilizavam os santos, né, que eram ocos por dentro, para guardar, para esconder pó de ouro em pó, diamante. Então, por isso que era o santinho do pau oco, ou seja, é só por fora, porque por dentro é diferente o negócio, né? Aqui a gente tem a Igreja de Bom Jesus Matozinho, que vai ser a atividade que nós vamos fazer na semana que vem, relacionada aos 12 profetas, tá bom? Sobre o Manuel da Costa Ataíde, a Tiozana disponibilizou o vídeo 2, que alguns eu tenho certeza que assistiram, porque já trouxeram curiosidades. A Tiozana também postou ontem no grupo um texto que retrata um pouco do que está lá no livro, no vídeo, tá bom? Então, vale a pena ler o texto para saber mais. Então, o vídeo e o texto que a tia complementou, postou ontem no grupo de vocês, tá bom? Em relação à atividade que vocês farão, não precisa me mandar, porque na próxima aula nós vamos corrigir juntos aqui, tá bom? Então, o que é a atividade? Lá na página 17, tem a Igreja de Matozinhos, na página 17. Nós estudamos aqui na página... Deixa eu só pegar aqui. Nós estudamos na página, a partir da página 3, sobre o barroco europeu, certo? Desde a página 3 que a gente está estudando sobre o barroco europeu, sobre como era, né, as pinturas dentro da igreja. Nós vimos também em relação à arquitetura barroca. Então, agora, o que eu quero que vocês façam aqui na página 17? Vocês vão observar a igreja, pode observar as igrejas também que a tia Osana mostrou aqui na apresentação dos slides, e vocês vão escrever aqui, ou pode escrever também no caderno de vocês, o seguinte: observe a fotografia e identifique os elementos do barroco brasileiro que correspondem ao barroco europeu. Então, eu sugiro que voltem lá na página 3, vai dando uma olhadinha quais eram as características do barroco europeu, olha para essa igreja, dê uma lida no material que a tia Osana disponibilizou, o que a igreja, o que o barroco brasileiro tem de igual com o barroco europeu. E aí vocês vão colocar aqui as características. O uso de arcos, né, nas fachadas da igreja. O uso de temas religiosos tem a ver com o barroco europeu.
Então, vocês vão dar uma retomada nas características e vão observar a figura e vão dizer o que o barroco europeu tem de igual, tem de parecido com o barroco brasileiro. Pensando principalmente nessa questão da pintura e da arquitetura. Eu já dei uma deixa aí, né? E vocês também já falaram aqui durante a aula. Combinado? Ficou claro, gente, essa atividade? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Sim. Sim. E aí, vocês não precisam mandar essa atividade para mim, não. Na próxima aula, nós vamos corrigir juntos. Combinado? Quero que vocês leiam. Deixa eu só fechar aqui. Espera lá, hein? Quero que vocês leiam o texto que eu compartilhei lá no grupo sobre o mestre Ataíde. Quem não assistiu o vídeo, assista. E leia os slides, que eu também já coloquei lá no grupo, e faça essa atividade. Tia, mas é pequeno esse espaço. Posso fazer no caderno? Pode, mas eu acredito que dá esse espaço aqui para fazer. Tá bom assim, gente? Agora, eu quero fazer a chamada, e aí, quem puder, eu gostaria que ligasse a câmera, para que eu veja vocês. Gustavo Cavati, tá aí. Ana Luísa. Pode ajeitar os cabelos que dá tempo. Maísa. Tia, eu tô aqui, só que eu não vou aparecer, não. Felipe. Guilherme. Ana Luísa. Igor. Rômulo, estou muito feliz do Rômulo participando da aula. Bruna está sempre por aqui. Duda também. Kelvin, ótimo. Toda aula a tia vai fazer a chamada, viu? Gustavo Alves também está sempre presente. Isabela Calmon. Era só um. Não desliga ainda não a câmera, galera. Murilo também sempre presente. Enzo. Carolina. Carol. Sofia também está sempre por aqui. Laís, Vitória. Gente, vocês têm que incentivar os colegas a participarem também, viu? Igual vocês. Acho que eu falei todo mundo. Ó, Professora Ana Luísa fica enchendo o saco para não ficar ligando a câmera. Ana toda Luísa, hora. Isso, Maísa, Ítalo, Felipe, Guilherme, Igor, Rômulo, Bruna, Kelvin, Gustavo, Isabela, Murilo, Carol, Sofia, Laís, Vitória. Tem alguém aqui que eu não... Bruna, falei. César. Falei todo mundo. Salve. Falei? Isso, Maísa. Maísa. Ok. Tem mais alguém que não ligou a câmera ainda? É Maísa, que eu não conheço. Eu já liguei já. Tá, tudo bem. Então. Mas é nossa aluna nova, já tem uns meses. A Já. do cabelo caracoladinho aqui, ó. Tia, já pode desligar a câmera já? Desgrama, parece. Pessoal, Tiozana, estamos no horário. um beijo, fiquem com Deus. Façam atividade, hein, que eu quero todo mundo na aula que vem participando. Aula que vem, aleijadinho. E a nossa avaliação, tá? Vai ser dia 7, sexta-feira, hein? Se dediquem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia.